El tema para considerar en esta ocasión será la venida del Señor Jesús, pero como habrán podido ver en la invitación, O tema para considerar agora a vinda do Senhor Jesus, mas como viram no convite, el programa ou no programa, no cronograma, se ha dividido en dos partes, foi dividido em duas partes: en el arrebatamiento y en la manifestación. no arrebatamento e na manifestação. En la venida del Señor Jesús por los suyos A vinda do Senhor Jesus pelos seus ou para os seus, y la venida del Señor Jesús con los suyos. e a vinda do Senhor Jesus com os seus. Hay mucha confusión en la cristiandad en general Há muita confusão na cristandade em geral, porque se hace una mezcla de estas dos cosas, pois se mistura essas duas coisas, o solamente se considera como una sola. ou então é considerado como uma coisa só. Así que podemos dar gracias al Señor que hubo hermanos anteriormente que explicaron las diferencias entre Israel y la iglesia. Por isso, podemos agradecer a Deus que houve irmãos que nos explicaram a diferença entre Israel e a igreja, El panorama también profético, o panorama profético também, porque nos ayuda a entender que la iglesia es celestial mientras que Israel tiene promesas terrenales. assim nos ajuda a entender que a Israel é terrenal e a igreja é celestial. En el Antiguo Testamento tenemos muchas profecías acerca de la venida del Señor Jesús. No Antigo Testamento temos muitas profecias que falam acerca da vinda do Senhor De Jesus, la venida del Mesías para reinar en esta tierra con gloria. da vinda do Messias para reinar nesta terra com glória. Pero quisiera antes de comenzar con las slides, Mas antes de começar com os slides, gostaria de ver un versículo en Romanos capítulo 16 que se mencionó también el día de ayer. ver um versículo em Romanos capítulo 16 que foi mencionado ontem, Al final del Evangelio a los Romanos, no final do Evangelho aos Romanos, verso 25. versículo 25. Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Este misterio oculto desde los siglos Esse mistério oculto desde os séculos es la iglesia. é a igreja. Es el misterio de que tanto judíos como gentiles estarían unidos en un solo cuerpo a una cabeza en los cielos. É o mistério de que tanto judeus quanto gentios estariam unidos sob uma única cabeça. Y en Efesios y en Colosenses se nos dice que fue un misterio escondido en Dios. E em Efésios e Colossenses nos é dito que esse mistério esteve escondido em Deus. Por lo tanto, si bien en el Antiguo Testamento tenemos muchas profecías acerca de la venida del Mesías, Portanto, ainda que tenhamos muitas profecias no Antigo Testamento acerca da vinda do Senhor Jesus, ninguna de estas profecías tratan qué sucederá con la iglesia. nenhuma dessas profecias tratam acerca daquilo do que sucederá com a igreja. Porque la iglesia en los tiempos del Antiguo Testamento era un misterio escondido en Dios. Pois a igreja no Antigo Testamento era um mistério escondido, oculto em Deus. Y nunca será suficiente enfatizar esto. La iglesia era un misterio escondido en Dios, pero revelado en el Nuevo Testamento. E nunca podemos enfatizar o suficiente que a igreja era um mistério oculto e revelado somente no Novo Testamento. Seguimos con la... Para tratar de considerar este tema, Para tratar de considerar esse tema, me quise plantear algunas preguntas. eu quis colocar algumas No perguntas. quise hacerlo de la forma quizás más natural, que es considerar el pasaje versículo tras versículo. Não quis fazer da maneira que é mais comum de considerar versículo após versículo. Porque considero que la mayoría acá han escuchado alguna vez de qué se trata el arrebatamiento o la venida del Señor Jesús por los suyos.
Pois presumo que a maioria que está aqui já ouviu falar acerca do que é o arrebatamento, a vinda do Senhor Jesus. Entonces los temas serían la promesa, la primera vez que se menciona esta promesa en el Nuevo Testamento. Então, os temas são, primeiro, a promessa, quando foi a primeira vez, a primeira ocorrência dessa menção da promessa. Luego la importancia de la profecía, que ya se mencionó mucho de esto. Logo, a importância da profecia, que já foi mencionado muito hoje aqui. Luego lo que es la esperanza bienaventurada, lo que es esta promesa, pero como una esperanza. Logo, a seguir, a bem-aventurada esperança, o que isso significa. ¿Por qué le llamamos arrebatamiento? ¿Por qué usamos esta palabra? Por que chamamos esse evento de arrebatamento? Por que usamos essa palavra, esse termo? Si es importante saber esto, realmente porque É importante saber isso, por quê? Porque mucha gente dice, bueno, pero la vida cristiana es ahora, ¿qué importa lo que pasa después? Porque muitos dizem que a vida cristã é agora, que importa o que vem depois? No me importa lo que dice la profecía, me importa vivir una vida cristiana ahora. Não me importa o que diz a profecia, importa o que diz a respeito da vida agora. Entonces vamos a ver por qué es importante saber que el Señor Jesús viene por los suyos antes de venir con los suyos. Por isso é importante saber por que o Senhor Jesus vem primeiro para os seus, para depois vir com os seus. Luego vamos a ver una comparativa entre lo que es el arrebatamiento o la venida del Señor por los suyos con la manifestación o la venida del Señor con los suyos. E logo depois iremos ver a diferença entre arrebatamento e manifestação, ou seja, a vinda do Senhor para os seus e com os seus. Luego, si hay alguna señal antes que el Señor Jesús venga por los suyos. Depois, que sinais haverá ou há algum sinal antes que o Senhor venha? Y finalmente, una de las cartas más importantes con respecto a esto es la carta a los tesalonicenses. E por fim, temos uma carta que é a mais importante nesse assunto, a carta aos Y Tessalonicenses. vamos a ver el caso de los tesalonicenses y por qué Pablo le revela a ellos este misterio. E vamos ver então o caso dos Tessalonicenses e por que Paulo revela a eles esse evento, esse assunto. Entonces vamos a leer en primer lugar en el Evangelio según Juan capítulo 14 del versículo 1 al 3. Então vamos ler primeiramente no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a Por 3. favor, si tienen su Biblia, léanlo. Por favor, quem tem a sua Bíblia, leia. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Siempre cuando estudiamos un pasaje en particular es importante considerar el contexto. Sempre que estejamos estudando uma passagem em particular, é necessário tomar em conta o contexto. Entonces, ¿cuándo dice el Señor Jesús estas palabras? Quando o Senhor Jesus diz ou pronuncia estas palavras, ¿No lo hizo en un monte a las multitudes? não o fez sobre o monte quando tinha multidões ali, ¿O cuando alimentó a muchos? ou quando alimentou aquela multidão, No, Él estaba solo con sus discípulos. ele estava a sós com seus discípulos. Entonces, significa que esta promesa es dirigida a los que son suyos. Então isso significa que essa promessa está dirigida aos que são seus. Si vamos al libro de los Hechos y vemos las veces que se menciona la venida del Señor, Se vamos ao livro de Atos e observamos quantas vezes a vinda do Senhor é mencionada, se menciona muchas veces, pero siempre en relación con la venida del Señor en gloria. é mencionado muitas vezes, mas sempre relacionado com a vinda do Senhor em glória, Porque es una predicación a los inconversos. pois é uma pregação para os incrédulos. Y si no me equivoco, un hermano leyó, no sé si fue el hermano Michael o alguien más, Hechos 17 del hermano Royce, 17, que habla de que él vendrá como juez. E hoje já foi lido essa passagem, Atos 17, acho que versículo 26, quando diz que o Senhor Jesus virá como juiz. Para aquellos que no conocen al Señor Jesús como su Salvador, ellos tienen que ver con la venida del Señor en gloria, porque lo tendrán que enfrentar como juez. Para aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus como Salvador, terão que enfrentá-lo como seu juiz quando ele virá em glória. Pero el arrebatamiento es un secreto revelado a los que son suyos.
Mas o arrebatamento é um segredo, um mistério revelado aos que são seus. Aquí estaba el Señor Jesús con los suyos en el aposento alto. Aqui, nessa passagem de João 14, o Senhor Jesus estava com os seus no aposento alto. Acababa de lavarle los pies a sus discípulos, Acabara de lavar os pés aos seus discípulos. pero les había dicho algo que los entristeció. Mas ele tinha dito algo que deixou eles tristes. En el capítulo 13, versículo 33. Em João 13, versículo 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas, como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. E eu vos lo digo também agora. Les acababa de amorosamente lavar los pies a sus discípulos y ahora les dice que se va a ir. Ele amorosamente havia acabado de lavar os pés aos seus discípulos e agora lhes diz que vai embora. Les está dando algo que es precioso, pero al mismo tiempo que no va a durar mucho. Lhes acabou de dar algo que é precioso, mas que não ia durar muito. Y ellos sabían que Él se iba a ir a través de la muerte. E eles sabiam que ele ia ir por meio da morte. Lo que leemos en otros evangelios. É o que lemos em outros evangelhos. Entonces Él les dice que no estén turbados en sus corazones. E por isso então ele diz, não se turbe o vosso coração, ou não estejais turbados. Y les da una promesa. E lhes dá uma promessa. Y basa su promesa en el hecho de que si ellos creen en Dios, deben creer también en Él. E a sua promessa está baseada no fato de que se eles creem em Deus, que devem crer também nele. Hoy en día la palabra promesa Hoje em dia a palavra promessa ha perdido su fuerza, perdeu a sua força, porque nosotros prometemos cosas que muchas veces no cumplimos. pois nós prometemos muitas vezes coisas que depois não cumprimos. O le prometemos cosas al Señor, o le prometemos cosas a los hermanos o a nuestra familia que difícilmente cumplimos. Ou então prometemos algo ao Senhor, à família, aos outros, e coisas que não cumprimos, dificilmente. Pero los discípulos, que eran judíos de contexto, podían acordarse que ninguna de las promesas de Dios había caído en tierra para con Israel. Mas os discípulos, no contexto judaico, podiam saber que nenhuma das promessas de Deus cairia por terra. Josué capítulo 24. Josué 24. Y también tenemos un versículo en 2 Corintios capítulo 1, Temos ainda outro versículo em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, la primera parte. 2 Coríntios 1, a primeira parte do versículo 20. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim. Todas las promesas de Dios en Cristo son sí. Todas as promessas de Deus em Cristo são sim. Por lo tanto, les está diciendo a sus discípulos que no estén tristes porque en la casa del Padre hay un lugar donde ellos van a poder estar con Él. Portanto, ele está dizendo aos seus discípulos que na casa do Pai há lugar, há moradas onde eles irão. Si así no fuera, Él no hubiera prometido nada. Se não fosse assim, ele não teria prometido nada, Porque todas las promesas en Él son sí. pois todas as promessas nele são sim. Así que era necesario, les dice, que Él vaya a preparar lugar. Portanto, era necessário, como ele disse, que ele vá preparar lugar. ¿Cómo les va a preparar lugar? Como ele irá preparar esse lugar? No es que Él va a ir a un lugar donde hay muchas moradas a abrir las ventanas, a barrer el piso. Não é como se ele fosse a um lugar onde há muitas moradas para abrir as janelas, para varrer o chão, Sino que Él debía morir en la cruz del Calvario y resucitar para abrir un lugar adecuado para los suyos. mas que ele devia ir até a cruz, morrer e ressuscitar para assim abrir esse lugar. Y habiendo hecho esto, habiendo ido a través de la cruz y la resurrección E a la casa del Padre, tendo feito isso, tendo entrado na casa do Pai por meio da morte e da Él les da ressurreição, ahora la promesa, vendré otra vez. ele lhes dá a promessa agora, virei outra vez. ¿Cómo vendría otra vez? Como ele virá outra vez? Les dice, los tomaré a donde yo voy. E ele diz, e vos levarei para onde eu estou. Y los llevaré a mí mismo. Los tomaré a mí mismo. Vos levarei para mim mesmo.
Él no va a enviar a un ángel o a una legión de ángeles, Ele não irá enviar anjo ou uma legião de anjos, sino que Él mismo es el que vendrá a buscarlos. mas é Ele mesmo em pessoa que virá buscá-los. Aquel que le había lavado los pies a sus discípulos, Aquele que havia lavado os pés aos discípulos, el que había mostrado su amor por ellos hasta el fin, sería el mismo que vendría a buscarlos a sí mismo. aquele que havia os amado até o fim, o mesmo virá buscá-los, Para llevarlos entonces a la casa del Padre donde Él está ahora. para levá-los à casa do Pai onde Ele está agora. Y hacemos un paréntesis acá Fazendo um parênteses, então, para decir que cuando una persona muere, para dizer que quando uma pessoa morre, falece, cuando un cristiano parte para estar con el Señor, quando o cristão parte para estar com o Senhor, la Biblia nos dice que va para estar con Cristo, a Bíblia diz que ele vai para estar com lo Cristo, cual es muchísimo mejor, o qual é muito melhor, muitíssimo melhor. que está en el paraíso, en la presencia del Señor. Está no paraíso, na presença do Senhor. Pero técnicamente hablando todavía no es la casa del Padre. Mas tecnicamente não é ainda a casa do Pai. Seremos llevados a la casa del Padre, a la comunión íntima con Dios, una vez que Él venga a buscarnos a esta tierra. Seremos levados à casa do Pai, a essa comunhão íntima com Deus, quando Ele vier para nos buscar. En los siguientes slides están los versículos que citamos, 2 Corintios 1 y en Josué 23. O slide que está agora na tela estão os versículos que acabamos de ler em 2 Coríntios 1 e Josué 23. El segundo punto que quería resaltar es la importancia de la profecía. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é a importância da profecia. Aunque ya se dijo bastante de esto, es necesario insistirlo. Embora se tenha dito muito já a esse respeito, é bom insistir. Y quisiera solamente resaltar del versículo de Pedro, Gostaria de ressaltar apenas desse versículo de Pedro, que dice que hacemos bien en prestar atención a la palabra profética como una lámpara que brilla en el lugar oscuro. que fazemos bem em estar atentos a essa palavra profética como a uma luz que alumia em lugar escuro. Si le pidiéramos ahora a los hermanos que apagaran las luces de todo el lugar, Se pedimos agora aos irmãos para que apagassem todas as luzes aqui, no lo hagan por favor, não o façam, por favor, y tuviéramos que ir a nuestras habitaciones, e tivéssemos que ir ao dormitório, probablemente tropezaríamos y caeríamos. provavelmente iremos tropeçar e cair. Entonces necesitamos para poder dirigirnos una linterna, una lámpara, Então, para poder andar, precisamos de uma lanterna, ou hoje um para celular, saber cuál es el camino, al menos un poco más adelante. para saber qual é o caminho, pelo menos uns passos adiante. Este es el uso que tiene la profecía para nosotros. Essa é a utilidade que tem a profecia para nós. No es para entretener nuestra imaginación con figuras de estatuas y animales de 4 cabezas. Não é para entreter a nossa imaginação com figuras e estátuas com animais de 4 cabeças. Es para saber a dónde vamos. É para saber para onde Y vamos. si yo sé a dónde voy, E se eu sei para onde eu vou, entonces mi camino va a ser el correcto. então o meu caminho será o correto. El hermano Michael mencionó a la política, por ejemplo. Maicon, por exemplo, mencionou a política. Si nosotros sabemos por la palabra de Dios que seremos sacados de este mundo Se nós, pela palavra de Deus, sabemos que seremos tirados deste mundo, y que en un periodo aproximadamente 7 años después de que la iglesia sea llevada, las naciones se levantarán contra Cristo, e num período de aproximadamente 7 anos após o arrebatamento da igreja, as nações se levantarão contra Cristo. esas naciones probablemente involucren a nuestras propias naciones. Essas nações provavelmente abrangerão também as nossas nações. Entonces, ¿por qué habríamos de involucrarnos en los asuntos políticos de una nación que se levantará contra nuestro Señor? Então, por que deveríamos nos envolver em assuntos das nossas nações que no futuro se levantarão contra Cristo? Somos embajadores Somos y un embaixadores. embajador no se entromete en los asuntos del país donde está. E o embaixador não se mete nos assuntos do país onde ele está. Y por eso entonces la profecía no funciona como una linterna que nos alumbra en la oscuridad del rechazo de Cristo que vivimos hoy en día. E para isso, então, a profecia serve como uma luz, como uma lanterna para alumiar onde estamos andando. Isso mesmo.
No, la siguiente. Ah, sí. Entonces la profecía, como también se dijo, abarca principalmente las cosas que van a pasar en la tierra, Então, como já foi dito, a profecia diz respeito a assuntos que se desenrolarão aqui na terra. sin embargo la iglesia no es de esta tierra, es celestial. No entanto, a igreja não é desta terra, é celestial. Y hay solo algunos versículos, algunos pasajes que nos hablan de lo que sucederá con la iglesia en el arrebatamiento. E somente há alguns versículos, algumas passagens que nos relatam o que há de acontecer com a igreja no arrebatamento. 1 Tesalonicenses 4, 1 Corintios 15, Filipenses 3. 1 Tessalonicenses 4, 1 de Coríntios 15, Filipenses 3. Pero la mayoría de las veces se habla de la venida del Señor con los suyos en gloria. Mas na maior parte das passagens se fala acerca da vinda do Senhor em glória. Ahora podemos leer en Tito capítulo 2, Agora podemos ler em Tito, capítulo 2, versos 11 y 12. 13, não? 11 a 13, perdón. Tito, capítulo 2, versículos 11 a 13. Porque a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Entonces, la gracia de Dios se manifestó a nuestro favor. Então, a graça de Deus se manifestou em nosso favor, Y no solamente para salvarnos, e não somente para nos salvar, sino también para enseñarnos. mas também para nos ensinar. Qué lindo es ver a la gracia también como un maestro que nos enseña. Que belo é ver a graça como um mestre que nos ensina, Y nos enseña a tener una actitud correcta para esperar la venida del Señor. e nos ensina a ter uma atitude correta para esperar o Senhor. En el orden que está mencionado en este versículo, nos enseña a renunciar a la impiedad, a las concupiscencias mundanas, Na ordem que está nesse versículo, que renunciar à impiedade, à concupiscência mundana, y que vivamos en este mundo, en este presente mundo, sobria, justa y piadosamente. e que vivamos neste presente século ou neste presente mundo sóbria, justa e piamente. Sobriamente significa que vivamos equilibradamente en nuestro interior. Sóbria ou sobriamente significa que vivamos de uma maneira equilibrada interiormente. Justamente es que vivamos equilibradamente hacia las personas que nos rodean. Justamente significa viver de modo equilibrado em relação às pessoas que nos rodeiam, Haciendo lo bueno. fazendo o bem. Y piadosamente significa caminar equilibradamente delante de Dios. E piamente ou piedosamente significa andar equilibradamente em relação a Deus. Y solamente después de esto se nos dice que debemos, que la gracia además nos enseña a aguardar la esperanza bienaventurada E somente depois disso é que se nos diz que a graça nos ensina a aguardar a bem-aventurada esperança. y la manifestación de la gloria E, de nuestro Salvador. e a manifestação, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Entonces tenemos que examinar nuestros corazones porque podemos estar diciendo muchas cosas acerca de esperar al Señor, Então precisamos examinar os nossos corações, pois podemos estar dizendo, falando muita coisa de como esperar o Senhor, pero debemos estar en la actitud correcta para que esto sea realidad en nuestra vida. mas tenho que estar na atitude correta para Para que esto sea una realidad en para nuestra que vida. isso seja uma realidade nessa vida. Vivir sobriamente, justamente y piadosamente. Viver sóbria, justa e piamente. Y esta es lo que está marcado en negrita. O que está marcado, ressaltado em negrito, Son dos palabras muy importantes también. são duas palavras muito importantes. En español, primero viene esperanza. Em espanhol, primeiro vem a esperança. Y esperanza es otra palabra que es mal utilizada hoy en día por muchos. Esperança é uma palavra que também é mal utilizada por muitos. Pero la palabra de Dios, la esperanza siempre es algo cierto. Mas na palavra de Deus, a esperança sempre é algo certo. Algo que sí o sí va a suceder. Algo que, de qualquer forma, sim ou sim, irá suceder. Y algo bienaventurado E algo bem-aventurado es algo feliz, é algo feliz, alegre. alegre.
No debemos estar esperando al Señor sentados con caras enojadas. Não devemos esperar ao Senhor sentados com caras, rostos emburrados, fechados. Y eso es lo que luego Pablo le va a decir a los tesalonicenses. E é logo isso que Paulo irá dizer aos Tessalonicenses. Pero entonces nos preguntamos, ¿cómo es nuestra esperanza? ¿Es feliz o no lo es? Então perguntamos a nós, como é a nossa esperança? É feliz ou não? ¿Cómo vivimos nuestra vida cristiana? ¿Cómo son nuestras reuniones de iglesia? Como vivemos a nossa vida cristã? Como são as nossas reuniões de igreja? ¿Son alegres São alegres o son tristes? ou são tristes? Estamos esperando al Señor venir a buscarnos, debe ser feliz. Se estamos esperando ao Senhor que venha buscar-nos, devem ser felizes, Porque es una esperanza bienaventurada. porque é uma esperança bem-aventurada. Entonces, acá tenemos al mismo tiempo las dos partes de la venida del Señor. Então aqui temos ao mesmo tempo as duas partes da vinda do Senhor. La esperanza bienaventurada es el arrebatamiento, la esperanza que tiene la iglesia, A bem-aventurada esperança é o arrebatamento, a esperança que tem a igreja, y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, e o aparecimento ou a manifestação da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo es la venida con los suyos. é a vinda com os seus. Hablamos de segunda venida, no sé si lo dije anteriormente, pero hablamos de segunda venida de Cristo, que son dos etapas. Não sei se já disse anteriormente, mas a vinda do Senhor é em duas etapas ou duas fases. Pero en estricto rigor, el arrebatamiento, el Señor no viene a esta tierra. Para ser bem exatos, quando o Senhor vier para arrebatar, ele não vem até a terra. Vamos a ver eso en breve. Iremos ver isso em breve. Entonces vamos al siguiente punto. Então, passamos ao seguinte ponto. Nos preguntamos entonces por qué la palabra arrebatamiento. Fizemos a pergunta, por que essa palavra arrebatamento? El término surge a partir de lo que leemos en 1 Tesalonicenses 4:17, O termo surge a partir do que lemos em 1 Tessalonicenses 4:17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. seremos arrebatados. Seremos De arrebatados. ahí viene la palabra arrebatamiento. Daí que vem a palavra arrebatamento. En el idioma original, esta palabra indica que algo se saca por la fuerza. No idioma original, essa palavra indica que algo é tirado pela força. Por ejemplo, en Juan 6:15, Por exemplo, em João ahí 6,15, se nos dice que querían venir a Jesús y hacerlo rey por la fuerza. aí nós lemos que os judeus queriam vir e tirar ao Senhor Jesus, ou arrebatá-lo, como diz essa versão aqui, para o tornar rei. Es la misma palabra, por la fuerza, implica la fuerza del poder de la resurrección. É a mesma palavra que implica essa força para tirar. Entonces, si alguien te pregunta por qué usas la palabra arrebatamiento, puedes decir porque el Señor mismo dice que Él nos arrebatará. Então, se alguém te perguntar por que usamos essa palavra arrebatamento, é porque o Senhor Jesus virá para nos tirar com força. El siguiente punto es, ¿realmente es importante este tema? O ponto seguinte é, realmente é importante esse tema? Porque hemos dicho que muchas veces hay cristianos que dicen, no me importa lo que pasa con el futuro, yo tengo que vivir el día de hoy. Pois, como dissemos, muitos cristãos dizem, não me importa o que acontecerá no futuro, eu tenho que viver hoje. Pero es muy importante, porque la esperanza que tenemos en un futuro nos transforma hoy. Mas é muito importante, pois a esperança que temos no futuro nos transforma hoje. Podemos leer en la carta a Timoteo, Podemos ler na carta a Timóteo, la primera carta a Timoteo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. 1 Timóteo 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Entonces la esperanza no esperamos un evento, no esperamos el arrebatamiento, Então,
esperança, não esperamos um evento ou arrebatamento. No es simplemente el hecho, sino a la persona que viene a arrebatarnos. Não é simplesmente o fato em si, mas a pessoa que vem a nos arrebatar. Es el Señor Jesús nuestra esperanza. É o Senhor Jesus que é a nossa esperança. Y si nosotros tenemos esta esperanza delante nuestro hoy, E se nós temos diante de nós essa esperança hoje, eso cambiará por completo nuestra forma de andar. isso mudará totalmente, completamente a nossa forma de andar. En 1 de Juan, capítulo 3 y versículo 3, Em 1 João, capítulo 3, versículo 3, Lemos. nós lemos: E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. entonces esta esperanza, la persona del Señor Jesús como nuestra esperanza, tiene un efecto purificador. Então, essa esperança, a pessoa do Senhor Jesus, tem um efeito purificador em nós. Nos santifica. Nos santifica. Si vamos a los primeros capítulos del libro de los Hechos, vamos a encontrar que los creyentes vendían todas sus posesiones. Quando lemos nos primeiros capítulos do livro de Atos, vemos que os crentes vendiam tudo. Tenemos a Bernabé que vendió un campo y lo puso el precio a los pies de los apóstoles. Temos a Barnabé que vendeu um campo e colocou o valor, depositou o valor aos pés dos apóstolos. ¿Por qué? Por quê? Primero porque el Señor Jesús había dicho que así hicieran. En Pri- Lucas 12. Primeiro, porque o Senhor Jesus tinha dito que seja assim em Lucas 12. Pero si el Señor Jesús viene en cualquier momento, Mas se o Senhor Jesus vier a qualquer momento, ¿de qué le servía un terreno en esta tierra? de que lhe serviria um terreno nesta terra, Si somos del cielo. se somos do céu? Entonces, teniendo esta esperanza en nosotros, miramos hacia adelante, pero impacta cómo vivimos el día de hoy. Mas se temos então essa esperança, olhamos para frente, mas tem um impacto de como vivemos hoje. Al comienzo del siglo XIX, cuando esta verdad del arrebatamiento del Señor Jesús por los suyos fue redescubierta, No início do século XIX, quando esta verdade acerca do arrebatamento foi redescoberta, los hermanos empezaron a vender sus cosas os irmãos começaram a vender suas coisas y tuvieron que tener 3 días de subastas e tiveram 3 dias de vendas para subastar todos los bienes de los cuales se estaban deshaciendo, para vender ou leiloar todos os bens que possuíam, porque sentían realmente que el Señor Jesús venía en cualquier momento. pois sentiam realmente que o Senhor Jesus viria a qualquer momento. Entonces sí, esta verdad es importante porque nos transforma. Então, sim, essa verdade é importante porque nos transforma. Siguiente punto es la comparación entre arrebatamiento y la manifestación. O seguinte ponto é a comparação entre o arrebatamento e a manifestação. Insistimos, es una segunda venida de Cristo, una sola, Insistimos, é a segunda vinda de Cristo, uma só, pero tiene 2 etapas. mas tem 2 etapas ou El fases. Señor Jesús viene por los suyos, O Senhor Jesus vem para os seus, pero luego viene con los suyos. mas logo ele vem com os seus. Se nos leyó el día de ayer y el día de hoy también Colosenses 3. Foi lido ontem e hoje também Colossenses 3. Vamos a leerlo, Colosenses 3, Podemos ler mais uma vez Colossenses 3, versículo 4. Colossenses 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Cuando Cristo, que es nuestra vida, es nuestra esperanza, es nuestra vida, Quando Cristo, que é a nossa vida, a nossa esperança, se manifiesta en este mundo, nosotros vendremos con Él. se manifestar neste mundo, nós viremos com ele. Y es preciso entonces que en algún momento previo a esto vayamos a estar con Él. E é necessário, então, que em algum momento anterior vamos para estar com ele. Pero hay una diferencia también con respecto a la espera de estas cosas. Mas também há uma diferença em relação a como aguardar estas coisas. En Tito 2, donde hemos leído, Em Tito 2, onde temos lido, se nos dice que debemos aguardar o esperar la venida. nos é dito que devemos aguardar ou esperar essa vinda.
la esperanza bienaventurada. a bem-aventurada esperança. Pero cuando se habla de la manifestación en 2 Timoteo 4:8, Mas quando se fala da manifestação em 2 Timóteo 4:8, se nos dice que debemos amarla. nos é dito que devemos amar. Piensen en eso. Pensem nisso. Generalmente anhelamos que el Señor Jesús venga a buscarnos, Geralmente o nosso anseio é que o Senhor Jesus venha nos buscar. pero la palabra nos dice que lo que debemos amar es su manifestación. Mas a palavra nos diz o que devemos amar é a sua manifestação. ¿Por qué? Por quê? Bueno, eso lo vamos a ver mañana. Isso vamos ver amanhã. Pero sí vemos una diferencia. Mas sim vemos uma diferença. La esperanza bienaventurada tiene que ver con nosotros A bem-aventurada esperança tem a ver com nós y es vista como una salvación. e é vista como uma salvação. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, 20 y 21. Filipenses 3, 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Esperamos a un Salvador. Esperamos ao Salvador, Alguien que nos salve de la escena en la cual estamos. alguém que nos salve do cenário em que nos Y encontramos, especialmente de las cosas que van a venir después. e especialmente das coisas que hão de vir depois. Entonces esperamos al Señor como Salvador, es la esperanza bienaventurada, Então, esperando ao Senhor como Salvador, essa é a bem-aventurada pero esperança. amamos que Él venga y se manifieste en esta tierra. Mas amamos a que Ele se manifeste nesta terra. Entonces, bueno, ya lo hemos mencionado, pero lo que dice aquí el slide es que si bien debemos velar diariamente por la venida del Señor Jesús por los suyos, debemos amar el hecho de que Él va a venir a esta tierra a reinar. Já temos mencionado, mas está no texto aqui no slide, embora o crente deva vigiar diariamente tendo essa esperança, ele deve amar também o momento que o Senhor seja manifestado. Tenemos entonces en la siguiente una comparación, que seguramente volveremos mañana también, Temos aqui uma comparação que amanhã certamente vamos retomar. Por ejemplo, el arrebatamiento es una revelación del Nuevo Testamento, Por exemplo, o arrebatamento é uma revelação do Novo Testamento. porque ya hemos dicho que la iglesia era un misterio escondido en el Antiguo Testamento y desde los siglos. Já dissemos que a igreja era um mistério escondido no Antigo Testamento desde os séculos em Deus. Mientras que la manifestación es el tema de la profecía del Antiguo Testamento. Enquanto a manifestação é o tema da profecia no Antigo Testamento. Por algo los discípulos estaban tristes cuando iban camino de Maús porque esperaban que Él se manifestara en gloria. Por algo, aqueles discípulos de Emaús estavam tristes, porque eles esperavam algo que sabiam, que conheciam. Habían leído mucho acerca de la manifestación gloriosa del Mesías, Tinham lido muitas coisas a respeito da manifestação do Messias, pero su teología era incompleta mas a sua teologia era incompleta, porque les faltaba que el Cristo debía padecer. mas porque lhe faltava aquela parte que o Cristo devia padecer. El segundo punto, que el arrebatamiento es la esperanza adecuada y más cercana para la iglesia. O segundo ponto, o arrebatamento é a esperança adequada e mais próxima da igreja, Mientras que la manifestación es la esperanza de Israel, el remanente, mas a manifestação é a esperança de Israel, do remanescente, y después durante el milenio, o antes del milenio, de todo el mundo. e durante o milênio de todo o mundo. Incluso de la creación, Romanos capítulo 8. Inclusive da criação, Romanos 8. 8, 19. 8, 18 y 19. Romanos 8, 18 e 19. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura ou criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Hoy en día la gente hace muchos esfuerzos para la naturaleza. Hoje em dia são feitos muitos esforços a favor da natureza. En el almuerzo un hermano nos decía que en Europa, en Alemania, iban a poner un impuesto a los autos eléctricos, un impuesto verde.
Durante a pausa do almoço, o irmão nos dizia que na Alemanha irão colocar ou impor um imposto sobre os carros elétricos, imposto verde, para neutralizar la huella de carbono o esas cosas. para neutralizar o gás carbônico. Pero acá nos dice que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Mas aqui se nos diz que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Y los hijos de Dios serán manifestados cuando el Señor Jesús sea manifestado. E os filhos de Deus serão manifestados quando o Senhor Jesus é manifestado. Si bien el creyente tiene que cuidar la creación de Dios, E é verdade que o crente deve cuidar da criação de Deus. no será hasta cuando el Señor Jesús venga que esta creación descansará. Não será que essa criação descanse antes que o Senhor Jesus venha. Entonces es la esperanza de Israel, del mundo e incluso de la creación. Então é a esperança de Israel, do mundo, inclusive da criação. Seguimos. La siguiente punto dice que el arrebatamiento es la primera etapa de la venida del Señor. Él viene por los suyos. O seguinte ponto é a primeira fase ou etapa da vinda do Senhor. Ele vem para os seus. La manifestación es la segunda etapa. Él viene con los suyos. A segunda fase ou etapa é a vinda do Senhor com os seus. Él viene en el arrebatamiento como el esposo para buscar a su iglesia. No arrebatamento, ele vem como o esposo para buscar a sua igreja. En la manifestación, Él viene como rey, en majestad y en gloria triunfal. Na manifestação, ele vem como rei em majestade e glória triunfal. En el arrebatamiento, Él viene a los aires, no toca la tierra. No arrebatamento, ele vem no ar, ele não tocará a terra. En la manifestación, sus pies se posarán sobre el monte de los olivos. Na manifestação, ele virá até a terra, seus pés pousarão no Monte das Oliveiras. Zacarías 14. Em Zacarias 14. En el arrebatamiento, Él viene como la estrella resplandeciente de la mañana. No arrebatamento, ele virá como a resplandecente estrela da manhã. En la manifestación, Él viene como el sol de justicia. Na manifestação, ele vem como o sol da justiça. La estrella es algo que aparece en la noche. Esta estrella es una que aparece en la noche justo antes del amanecer. Essa estrela, a estrela da manhã, aparece no final da noite, um pouco antes do nascer do sol. Pero Malaquías 4 nos dice que el Señor vendrá como el sol de justicia, trayendo sanación sobre sus alas. Mas Malaquias 4 nos diz que o Senhor virá como o sol da justiça, trazendo cura. Para este mundo amanecerá el sol de justicia, pero para la iglesia, antes que ese día venga, seremos llevados para estar con Él. Para o mundo amanhecerá o sol da justiça, mas para a igreja será levada antes. El arrebatamiento es secreto y repentino. O arrebatamento é secreto e repentino. En la manifestación es pública y se nos dice que todo ojo lo verá. Já a manifestação é pública e todo olho o verá. Aunque él irá de fase en fase destruyendo a todos sus enemigos. Ainda que ele irá gradualmente ou de fase em fase destruindo todos os Como inimigos. en el panorama profético que vimos ayer, el primero vencerá al rey del norte, a los ejércitos de occidente y finalmente a Gog y Magog. Assim como vimos ontem no panorama profético, primeiro ele vencerá o rei do norte, depois aos do oriente, né? Do oriente, De occidente, los ejércitos de la bestia. do ocidente e por fim Gog e Magog. Y entonces su reino durará 1000 años. E então o seu reino durará 1000 anos. En el arrebatamiento no hay ningún evento que esperemos antes de que esto suceda. No arrebatamento não há nenhum evento em especial que devemos esperar antes. Pero en la manifestación habrá muchos eventos que sucederán antes. Mas para a manifestação ocorrerão vários eventos antes. Los sellos, las trompetas, las copas, en fin, la gran tribulación. Os selos, os cálices, as trombetas, enfim, a grande tribulação. Preguntamos entonces, ¿qué señales hay antes del arrebatamiento? Então perguntamos, que sinais haverá antes do arrebatamento? Ninguna. Nenhum. No esperamos señales. Não esperamos sinal nenhum. Esperamos a una persona, Esperamos uma pessoa, al Señor Jesucristo. ao Senhor Jesus Cristo. Podemos leer en 1 Tesalonicenses 1, Podemos ler em 1 Tessalonicenses 1, versículo 9 y 10.
Primera Tesalonicenses 1, versículos 9 e 10. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Entonces esperamos a una persona, esperamos al Hijo de Dios venir desde los cielos. Então esperamos por uma pessoa, ao Filho de Deus que vem dos céus. Voy a apurar un poco. Vou apressar um pouco. Podemos decir entonces que si bien el reloj profético se detuvo con la muerte del Mesías, Podemos dizer então que o relógio profético se deteve. sabemos que hay cosas que han estado pasando que si bien no son señales, Tem coisas que ocorreram, mas não são sinais que nos muestran que la venida del Señor está más cerca que cuando creímos. que nos mostram que a vinda do Senhor está mais perto do que quando cremos. Todos aquellos que conocen lo que significa Apocalipsis 2 y 3, Todos aqueles que conhecem o significado de Apocalipse 2 e 3 podemos saber que la cristiandad está en los tiempos de la Odisea. pode compreender ou saber que a cristandade está nos tempos de Laodiceia Y no hay ninguna otra iglesia después. e não há nenhuma outra igreja depois. El Señor viene. O Senhor vem. Entonces llegamos al punto final. El caso de los tesalonicenses. Chegamos então ao último ponto, o caso dos Tessalonicenses. Los tesalonicenses, o los creyentes tesalonicenses, Os Tessalonicenses, ou melhor, os crentes Tessalonicenses, se convirtieron por medio del ministerio del apóstol Pablo. se converteram por meio do ministério do apóstolo Paulo. Y cuando Pablo les escribe esta carta eran relativamente recién convertidos. Quando Paulo escreve essa carta, eles eram relativamente recém-convertidos. Pero ellos tenían algo claro. Mas uma coisa eles tinham claro: Ellos esperaban la venida del Hijo de Dios. eles esperavam a vinda do Filho de Deus. Por lo tanto, esto es un tema importante para los bebés en Cristo como para los maduros en Cristo. Portanto, esse é um tema importante tanto para os bebês, as criancinhas em Cristo, como para os adultos em Cristo. Pero Pablo tuvo que huir súbitamente de Tesalónica Mas Paulo teve que fugir subitamente de Tessalônica, porque hubo un alboroto y lo iban a apedrear. porque houve um alvoroço e queriam apedrejar. Entonces ellos no lograron entender completamente la revelación acerca de la venida del Señor. Então eles não conseguiram compreender completamente a revelação da vinda do Senhor. Ellos esperaban que el Señor viniera a reinar, Eles esperavam que o Senhor viesse a reinar, verlo venir en gloria, ver a sua vinda em glória, pero no habían entendido lo que significaba el arrebatamiento. mas não tinham compreendido o que significava o arrebatamento. Entonces tuvieron un problema. Tiveram um problema. Algunos de sus seres queridos murieron Alguns dos seus entes queridos morreram y estaban tristes porque se iban a perder la venida del Señor. e estavam tristes por isso, porque iam perder a vinda do Senhor. Mi mamá, mi papá murió y ya no va a ver cuando el Señor Jesús venga. Meu pai e minha mãe faleceu e não verão quando o Senhor Jesus vier. Entonces Pablo les revela en el capítulo 4, versículo 13, Então Paulo, no capítulo 4, versículo 13, en adelante, lhes revela, daí 13 e subsequentes, que primero les dice que no estén tristes Prime- como aquellos que no tienen esperanza. primeiro lhes diz que não estejam tristes como os demais que não têm esperança. No les dice que no tengan tristeza. Não lhes diz que não tenham tristeza. Cuando parte un ser querido de este mundo, podemos estar tristes, Quando um ser querido parte deste mundo, podemos estar tristes, pero no como aquellos que no tienen esta esperanza. mas não como aqueles que não têm essa esperança. Porque sabemos que aquellos que murieron en Cristo Porque sabemos que aqueles que morreram em Cristo serán resucitados serão cuando el ressuscitados Señor Jesús venga a quando buscar. o Senhor Jesus vier buscar-nos. Entonces, ya podemos leer para apurarnos 4, 13 al 18. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. 1 Tessalonicenses 4, do 13 em diante. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele.
Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. No sé cómo está en la traducción portuguesa, pero al menos acá no lo tenemos, un paréntesis. Não sei como está a tradução em português, mas em espanhol não temos parênteses. Entre el versículo 15 hasta el final del capítulo. Dos versículos 15 a 18. Eu lo coloquei. Bueno, pueden hacer como el hermano Samuel, que lo hizo el paréntesis. Eu pus parênteses com lápis do 15 ao 18. Porque entre el versículo 15 y el 18, Pablo les explica a los tesalonicenses cómo va a ser que aquellos que murieron o durmieron en Jesús van a venir también cuando Cristo sea manifestado. Porque nesses versículos, nesse parênteses, Paulo explica aos crentes de como irá acontecer o que irá acontecer com aqueles que dormiram. Y esto es una de las 4 revelaciones que Pablo recibió directamente del Señor. E esta é uma das 4 revelações que Paulo recebeu diretamente do Senhor. Él lo dice por la palabra del Señor. Ele diz, pela palavra do Senhor, versículo 15. Él recibió el arrebatamiento, la cena del Señor, el evangelio y el misterio de la iglesia. 4 revelaciones. Ele recebeu essas 4 revelações, o arrebatamento, a ceia do Senhor, o mistério Y el evangelio. e o evangelho. Y al que les dice, en el versículo 15, que nosotros los que estemos vivos, todos nosotros ahora, si el Señor Jesús viene en este momento, E no versículo 15 ele diz que nós, os que ficarmos vivos, todos nós que estamos agora aqui, se o Senhor viesse agora, no precederemos a los que durmieron. não precederemos os que dormem. Es decir, no nos adelantaremos a ellos a la venida del Señor. Isto é, não nos adiantaremos àqueles quando o Senhor vier. Porque primero dice que el Señor mismo descenderá del cielo Primeiro ele diz aqui no versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu, y que los muertos en Cristo se levantarán primero. e que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Es importante ver el contexto. Él está hablando de las personas que habían dormido en Jesús, que habían muerto. É importante levar em conta o contexto, ele está falando das pessoas que morreram em Cristo. Entonces les está explicando que cuando el Señor Jesús venga, ellos no se van a perder la venida del Señor, sino que van a ser resucitados antes que los que estén vivos. Então, o que o apóstolo está explicando aqui, que estes que morreram não irão perder a vinda do Senhor, pelo contrário, serão ressuscitados antes, Y que será el Señor mismo, no un delegado del Señor, que será o próprio Senhor e não algum enviado por ele, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. com alarido ou com voz de mando, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Y los muertos en Cristo son no solamente los creyentes de la época de la gracia, E os mortos em Cristo não são somente os que creram em Cristo na época da graça, sino que es un término amplio que abarca a todos los creyentes también de las dispensaciones anteriores. mas é termo amplo que abrange todos os crentes de todas as dispensações. Luego nosotros, Logo, depois nós, los que estemos vivos, os que estejamos ou que ficarmos vivos, y por eso es una esperanza, el creyente no espera morir para estar con el Señor. e por isso é uma esperança, o crente não espera morrer para estar com o Senhor. El Señor espera estar vivo cuando el Señor Jesús venga. O crente espera estar vivo quando o Senhor vier. Hemos conocido a veces, seguramente algunos de ustedes, personas ancianas muy enfermas, pero que no esperan morir. Talvez algum de nós já conheceu alguma pessoa idosa que está doente, mas que não espera morrer. Aún espera ver al Señor Jesús viniendo estando vivo. Ainda espera ver o Senhor Jesus vindo enquanto está vivo. Y entonces nosotros seremos arrebatados, Então nós seremos arrebatados, tomados por la fuerza, tomados, tirados pela força,
En 1 Corintios 15 nos dice que en un abrir y cerrar de ojos. Em 1 Coríntios 15 nos é dito que é um piscar de olhos. Es decir, nadie lo va a ver, Ninguém o vai perceber, pero nosotros seremos levantados de esta tierra. mas nós seremos tirados, levantados dessa No terra. importa las leyes de la física, la ley de la gravedad, Não importa as leis da física, a lei da gravidade, porque Dios es el que creó esas leyes porque é Deus que criou essa lei. y Él está fuera de esas leyes. E Ele está fora dessa lei. Y Él nos levantará y nos llevará para estar con Él. E Ele nos levantará, nos tirará para estar com Ele. Y cuán precioso es que estaremos para siempre con el Señor. E quão precioso é que estaremos para sempre com o Senhor. Me gustaría haber mencionado otras cosas, pero quizás mañana podemos continuarlo antes de seguir con la manifestación. Eu teria gostado de mencionar outras coisas, mas talvez podemos amanhã então mencionar quando continuamos com a segunda parte. Obrigado.